Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o nosso curso versa sobre a atualização jurídica e o direito de infraestrutura. Em nossa aula de hoje, nós estudaremos a introdução ao direito da infraestrutura e analisaremos as macroconcepções e assim estudaremos toda a ligação com os demais ramos do direito. É importante que façamos um estudo sobre a estatização, a privatização e a desestatização. Trataremos também das agências reguladoras no Brasil, do pré-sal e ainda dos novos programas de infraestrutura. Não podemos esquecer de estudar também o princípio da segurança jurídica e ainda a globalização. Então vamos lá. Inicialmente, é importante que a gente situe o direito da infraestrutura para saber em qual ramo do direito ele se enquadra. Se é direito público ou se é o direito privado. Pois bem, ele pertence ao ramo jurídico do direito público, alcançando a ordem econômica e social e relacionando-se com o direito econômico, possuindo um vasto envolvimento com o planejamento e o desenvolvimento. Mas veja só, ele também se relaciona com o direito ambiental, pois disciplina o desenvolvimento sustentável, uma vez que a ausência da sustentabilidade ambiental inibe o desenvolvimento. Ora, pessoal, com essas informações fica perfeitamente demonstrado que o direito da infraestrutura integra o direito público, pois atua propiciando ao Estado os meios necessários para a consecução dos mais variados projetos da infraestrutura. Vamos ver o que ele envolve. Ele envolve o planejamento governamental, a decisão política, o financiamento público, a parceria público-privada e o ambiente de regulação. O direito da infraestrutura alcança também um ramo do direito, que é o direito do consumidor, uma vez que se relaciona com todos os bens e serviços classificados como essenciais. E podemos citar ainda o direito administrativo, quando tratamos de gestão, o direito agrário, quando estudamos a produção, a ocupação, mudança de uso do sólido e o escoamento, o direito urbanístico, ao tratarmos dos impactos estruturantes no meio urbano e ainda os direitos sociais, pois também possuem relação com o regime de trabalho, emprego e renda. Se observarmos o nosso ordenamento jurídico, nós podemos citar aqui alguns modelos jurídicos para a implantação de um projeto de infraestrutura. Nós temos a Lei Geral de Licitações e Contratações Públicas, que é a Lei número 8.666 de 93. É um modelo convencional que disciplina diversos tipos de contratos firmados pela administração pública. Temos o Regime Diferenciado de Contratações, o RDC, que foi instituído pela Lei número 12.462 de 2011. Temos também a Lei 8.987 de 95, que trata das concessões de serviço público que podem ser precedidas ou não de construção de obra pública. A Lei número 11.079 de 2004, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas. A Lei número 11.107 de 2005, que disciplina os consórcios públicos e os contratos de programa, referindo-se ao modelo de parcerias entre estatais. E a Lei número 13.874 de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Mas o que é infraestrutura, professor? Ora, pessoal, infraestrutura é o conjunto de elementos e de atividades que possibilitam a produção de bens e serviços de uma sociedade, buscando sempre o desenvolvimento de outras atividades. Até algumas décadas atrás, a infraestrutura era desenvolvida quase que exclusivamente com investimentos públicos. Porém, a partir da década de 1990, com as privatizações e as parcerias entre os setores público e privado, as grandes empresas nacionais e internacionais têm investido em infraestrutura através de contratos de concessão. Vamos lá para a nossa Constituição Federal de 88. Vejamos o artigo 170, que trata da ordem econômica. O Estado se mantém na economia, mas o particular passa a ser o grande responsável pela economia. Vamos avançar um pouco mais e falar da estatização, da privatização e da desestatização. A estatização de uma empresa é exatamente torná-la pública e o Estado assume toda a responsabilidade no que diz respeito ao controle, administração e fiscalização do negócio. A estatização pode ser uma política de Estado voltada a um aumento notável da participação do setor público na economia. Os setores mais atingidos pelas estatizações são os de serviço, como saúde, educação, comunicações, transportes e bancos. A privatização se caracteriza quando uma empresa ou instituição pública é vendida ao setor privado. Diante disso, o Estado deixa de gerir uma determinada entidade, passando-a para uma empresa privada. Já a desestatização
envolve tanto projetos de alienação de empresas estatais, com ou sem os contratos de concessão, como os projetos de concessão e parcerias público-privadas. A desestatização tem sido pauta não apenas do governo federal em nosso país, mas também da maioria dos estados brasileiros e até mesmo de muitos municípios. E fiquem atentos, pois desestatizar bens e serviços é um processo muito complexo e demorado, que abrange a construção de muitos estudos, projetos e regulação necessários para viabilizar empreendimentos a longo prazo. Em 1997, foi privatizada uma das mais importantes empresas estatais do setor produtivo, a Companhia Vale do Rio Doce. Na época, a maior produtora e exportadora de minério de ferro no mundo e a maior produtora de ouro na América Latina. Trataremos a seguir das agências reguladoras e a nossa Constituição Federal passou a permitir ao Estado a delegação das respectivas atividades, bem como criaram os órgãos reguladores pertinentes. As primeiras agências criadas com base constitucional foram a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Mas não podemos deixar de explicar para vocês que a primeira agência surgida no Brasil foi a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em 1996, sendo que esta não tem previsão direta constitucional. Ora, pessoal, as agências reguladoras são entes de direito público e exercem funções típicas de Estado, tanto na esfera administrativa quanto nos aspectos normativos e fiscalizatórios. Elas são pessoas jurídicas de direito público internos, integrantes da administração pública indireta, criadas sob a forma de autarquia de regime especial e são dotadas de autonomia administrativa, financeira e técnica. Agora vamos falar um pouco do pré-sal. O pré-sal é uma área de reserva petrolífera localizada debaixo da profunda camada de sal, formando uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho. A descoberta de indícios de petróleo no pré-sal foi anunciada pela Petrobras em 2006. E uma situação que merece grande destaque é que desde o ano de 2006 houve apenas uma área leiloada pelo governo, tendo sido esta sob o regime da partilha da produção. Então, se caracteriza pelo sistema híbrido, uma vez que a União tem o direito a uma parte do produto produzido e pode influenciar nas decisões de investimento. Assim, no regime híbrido, você oportuniza que a iniciativa privada venha ao setor, faça um investimento e tenha vantagens, mas também o poder público interfere. É importante mencionar que a pandemia do Covid-19 resultou em quedas drásticas no preço do petróleo. Com isso, tivemos muitas restrições à movimentação das pessoas, comprometendo fortemente a economia global de 2020. Passaremos a seguir ao estudo dos novos programas de infraestrutura. O setor de infraestrutura compreende alguns mercados específicos, como de telecomunicações, gás natural, energia elétrica, saneamento básico, transporte urbano, rodoviário e ferroviário, portos e aeroportos. O intuito de tudo isso é a melhoria na prestação do serviço para o cidadão e o aumento do investimento, e com isso ocasionar grande aumento da geração de empregos. Vocês podem fazer uma pesquisa no site do Palácio do Planalto da Presidência da República e observar a existência de vários projetos em andamento. E no nosso material de apoio, que está lá na sua área do aluno, vocês vão encontrar um material com muitas informações. Ora, meus amigos, a infraestrutura é um fator determinante para o crescimento econômico de qualquer país. Também destacamos o princípio constitucional da segurança jurídica, pois é condição essencial para o desenvolvimento socioeconômico. Pessoal, a segurança jurídica objetiva permitir aos indivíduos programar, em bases razoáveis de previsibilidade, as suas expectativas em relação às implicações futuras de sua atuação jurídica. O investidor necessita ter a garantia de que o contrato firmado com o poder público será devidamente respeitado pela parte adversa. Também é importante que seja analisada a globalização, pois para alcançar o desenvolvimento, o país necessita, entre outros, de uma infraestrutura eficiente e bem abrangente. Para termos uma infraestrutura desenvolvida, temos que buscar todas as atividades e estruturas que promovam o desenvolvimento de outras atividades. Os investimentos em infraestrutura são altos, porém de extrema importância, por tratarem de setores estratégicos como rodovias, hidrelétricas, portos, aeroportos, sistema de telecomunicações, ferrovias,
redes de tratamento de esgoto e de distribuição de água, sistema de transmissão de energia, dentre outros. Bom, meus amigos, por hoje nós vamos ficando por aqui e para a complementação do conhecimento de vocês, a minha sugestão é a leitura do material didático que se encontra na sua área do aluno. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.